os caras, a imprensa comprou e falou, olha, eles tentaram humilhar a gente, então aqui a gente vai dar o troco e vai ser no pau. Puxou um dos braços dele, mas deu-lhe uma dentada. A torcida tá feliz, tá, mas estava faltando alguma coisa a mais, né? O que estava faltando? Estava faltando o gol do Túlio. Eu vou chamar aqui na tela o grande pesquisador e amigo meu, de nós aqui, Edu Santos. Vai, Edu. Você vai falar sobre qual Botafogo e Atlético? Ô, Marcelão, vamos dar uma agitada nesse negócio aí. Bom, vamos pegar nossa reguinha do tempo aí, vamos descer, né? Vamos para 1967, 67. Nós vamos falar aqui, nós não, eu vou falar aqui, de um Botafogo e Atlético que foi sensacional, foi extraordinário. O resultado para a gente não foi legal, mas a história é demais. O Botafogo e Atlético da Taça Brasil de 67. Bom, essa decisão ela aconteceu em 3 jogos e o terceiro jogo é basicamente o jogo que eu vou comentar aqui com vocês de uma forma um pouquinho mais detalhada. E você vai entender por que esse jogo é tão emblemático. Bom, vamos lá. A Taça Brasil era a competição que a antiga CBD tinha criado para escolher o representante brasileiro na Libertadores, né? Então, era uma competição normalmente disputada pelos campeões estaduais. O Rio de Janeiro era diferente, né? Porque o Rio de Janeiro, na realidade, naquela época ainda era Guanabara, né? O estado da Guanabara. O representante do Rio, ou melhor, da Guanabara, era o vencedor da Taça Guanabara, que foi criada em 1965. Então, a partir de 65, o representante passou a ser o vencedor da Taça Guanabara. Bom, beleza. O Botafogo ganhou a Taça Guanabara de 67 e foi o representante carioca na Taça Brasil. Bom, Rio e São Paulo tinham os privilégios, né? E essas equipes, os representantes dos dois estados já se classificavam direto numa fase posterior, bem à frente, às vezes na semifinal, às vezes nas quartas de final, dependendo do número de participantes. E o Botafogo não participou das primeiras fases. Muito bem. E pegaria, o primeiro adversário do Botafogo sairia do vencedor entre o Atlético Mineiro, que participou dessa Taça Brasil. O Atlético não foi o campeão mineiro, tá? Ele foi o vice-campeão mineiro. Isso se classificou porque o Cruzeiro, que tinha sido campeão mineiro, havia sido o vencedor da Taça Brasil de 66, tirando o Santos, uma conquista incrível. Então, o Atlético acabou ganhando essa condição. Muito bem. O Botafogo pegaria o Atlético. Por que o Atlético? Porque o Atlético enfrentaria o vencedor de um grupo que tinha Goiás, Rio Branco do Espírito Santo, o Goitacás aqui de Campos e o Rabelo, que era um time de Brasília. Bom, o Goitacás conseguiu vencer esse grupo, foi enfrentar o Atlético se classificou sem problema e veio enfrentar o Botafogo. Muito bem. O sorteio da CBD mandava o primeiro jogo no Maracanã. O Botafogo recebeu o Atlético. Esse jogo, eu vou falar muito rápido aqui, rapidinho. O Atlético abre, faz 1-0, o Botafogo jogando mal e tal, esquisito. E no fim do primeiro tempo, nos últimos minutos, consegue empatar, o Botafogo empata o jogo, e aí existe uma modificação que acaba sendo fundamental. O centroavante, o Ayrton Beleza, né, que era Beleza, o apelido, por causa dos atributos estéticos do rapaz, que na realidade era uma brincadeira que o pessoal fazia com ele, porque a latinha da criança não ajudava muito. Mas, enfim, o Ayrton se machuca e entra o Ferretti. A gente vai falar muito aqui no canal sobre o Ferretti. Tá? E o Ferretti, para quem não se liga, o Ferretti era um jovem, né, na época, isso falando de 67, e uma característica do Ferretti é que ele era compridão. Alguns jornais, algumas fichas davam 1,90 m, outros davam 1,88 m, mas ali, beleza. Para a época, era um jogador muito alto. Até hoje isso seria alto, né? Imagina na década de 60. Bom, e o Ferretti entrou, ninguém conhecia do Galo, ninguém conhecia o Ferretti, e a entrada do Ferretti muda o jogo, né?
Ainda no primeiro tempo, o Botafogo vira e vai para o segundo tempo com a vantagem. Bom, aí foi um passeio. Todos os jornais aqui dizendo que foi um passeio. O Botafogo abriu a vantagem, fez 3-1, faltando 20 minutos. E aí, aí começa a colocar na roda que era uma característica daquele time do Botafogo dos anos 60, né? Começou a tocar, e aí a torcida começa a gritar olé, aquela coisa toda. Os jogadores do Atlético, obviamente, não gostaram muito. Bom, enfim, o Botafogo poderia ter feito o quarto, até poderia ter feito o quinto, mas ficava tocando a bola. Faltando 2 minutos, o Atlético tem um pênalti a seu favor. O Décio Teixeira, guarda esse nome aí, o capitão da equipe do Atlético, diminui. E aí, cara, aquele jogo que estava tranquilo, nos últimos 2 minutos, foi um Deus nos acude, que o Atlético foi todo para cima, porque afinal o Botafogo estava ganhando o primeiro jogo. O Botafogo se segurou, ganhou o primeiro por 3-2, vai para o segundo jogo em Minas. Bom, e aí o que acontece? A imprensa mineira, ela comprou uma narrativa, ficou muito chateada, né? O pessoal gosta muito dessa expressão narrativa, né? Hoje virou... Enfim, comprou essa narrativa do Olé. Então, os caras, a imprensa comprou e falou, olha, eles tentaram humilhar a gente, então aqui a gente vai dar o troco e vai ser do pau. Bom, isso eles falavam abertamente, né? Não tinha o politicamente correto, então avisavam, aqui o pau vai cantar. O Atlético tinha um jogador muito importante na época, que era o Bianchini, que tinha sido jogador do Botafogo, foi muito famoso aqui, jogando pelo Bangu e tal, e o Bianchini avisou, olha, vou abrir a caixa de ferramentas aqui, e mandou um recado para o Gerson. Eu vou quebrar o Gerson. Era assim que a coisa funcionava. Enfim. Mas o time do Atlético era um time muito bom também. E aí, depois teve aquele problema todo lá em Belo Horizonte, né? Porque eles não aceitavam. E parece que o Bianchini deu uma porção de entrevistas lá, dizendo uma porção de coisas que eu tinha dito, que eu não tinha dito. Eu não disse nada, não tenho nada com isso. Eu teria dito que você teria comandado o Olé aqui, humilhando e tal. Mas Olé, a gente jogava, quem sabe jogar tem que dar Olé. Só quem sabe jogar é que dá Olé. Quem não sabe não pode dar, tá certo? Então, e o Botafogo naquela época, antes de mim, eu não tenho nada com esse Olé, não. Antes de mim, o Newton Santos já gritava isso, Didi, quer dizer, na época de juventude deles do Botafogo. Quer dizer, eu cheguei muito tempo depois que o Newton e o Didi são muito mais velhos do que eu, tá certo? E aquilo era tradição no Botafogo, tá certo? 1-0, eu tomei um Olé no torneio início, aqui dentro do Maracanã, eu jogava no Flamengo, 1-0, gol do Amarildo, que nós decidíamos o torneio início, torneio Jornal dos Esportes, naquela época tinha torneio Jornal dos Esportes, nós tomamos um Olé no Maracanã e o Botafogo 1-0. Fizeram 1-0 e começaram a tocar a bola, nós estávamos correndo atrás para tomar a bola, e como é que nós vamos tomar? Eram excelentes jogadores. Tá certo? Então isso sempre aconteceu no time do Botafogo, sempre aconteceu no time do Flamengo. E eu não sei por que cargas d'água eles acharam que não devia acontecer aquilo com eles. E aconteceu, aí fomos Bom, o jogo foi para Minas. E, cara, o que se viu foi uma pancadaria. O time do Atlético baixou o pau, o Manga pegando tudo. E até que quase no fim do jogo, um cruzamento, e um zagueiro do Botafogo, o Zé Carlos, faz pênalti, toca com a mão na bola. Bom, o Ronaldo bate, o Ronaldo era primo do famoso Tostão, né? O Ronaldo bate, faz 1-0 e o Atlético vence. Só que é o seguinte, logo no início do jogo, o Bianchini saiu distribuindo porrada. Ele já tinha pego o Moreira e depois pegou na sequência o Carlos Roberto. Quando ele pega o Carlos Roberto, um volante muito importante do Botafogo, o Carlos Roberto sai do jogo, é substituído aos 13 minutos com suspeita até de fratura. Abriu um talho na perna do Carlos Roberto. Beleza. E entrou Afonsinho e tal, e não era um estilo diferente de jogo. E o Galo vence esse jogo e força o terceiro jogo. Muito bem. Só que é o seguinte, o Botafogo, os jogadores do Botafogo alguns saíram muito machucados. E a diretoria falou, olha, não tem condição de jogar com esse clima de guerra. Nós não vamos aceitar jogar nesse clima. A CBD já tinha marcado, já estava previamente marcado o terceiro jogo para o Mineirão. Isso já estava previamente marcado, até porque o Atlético tinha feito um jogo a mais, aliás, 2 jogos a mais, então levava essa suposta vantagem em caso de empate.
Só a diretoria do Botafogo não aceitou, falou, não vamos jogar e tal, e já estava marcado para a sequência, eram poucos dias depois, esse terceiro jogo. Bom, e a direção mandou que o pessoal do Botafogo voltasse para o Rio, e para que a CBD decidisse. A direção do Botafogo pediu o campo neutro. Bom, a CBD não concordou e falou, olha, vai ser no Mineirão mesmo e acabou, vamos marcar aqui e nós vamos. Beleza. O Botafogo acabou, a direção aceitou e foram para o terceiro jogo. Um detalhe importante é que o primeiro jogo aqui no Maracanã, o árbitro foi de Minas, né? Foi o Joaquim Gonçalves da Silva. Guarda também esse nome aí, que é importante, esse cara. E lá, o primeiro jogo no Mineirão, foi um carioca, que é o Frederico Lopes. Pô, e o cara deixou o pau comer a ponto. Ele foi muito questionado, que ele pediu demissão, inclusive. Ele falou que não tinha condições de segurar a bronca e tal, beleza. Bom, a CBD, então, resolve, olha, vai ser o terceiro jogo no Mineirão e quem vai apitar é o Armando Marques, que era o grande árbitro do jogo, do Brasil na época, né? Beleza. O Carlos Roberto, um passe de mágica, conseguiu se recuperar e foi para o jogo. E aí que vem o grande fato desse duelo que eu quero contar para vocês aqui. A CBD não tinha o critério de saldo de gols. Tá bom? Então, o Botafogo ganhou por 3-2, se tivesse ganho por 13-2 e o Atlético tivesse ganho por 1-0, teria um terceiro jogo. Só que é o seguinte, esse terceiro jogo, se quem vencesse no tempo regulamentar, levava, beleza. Mas se terminasse empatado, iria para prorrogação. Não tinha disputa de pênalti. Se terminasse empatado, aí teria um tal de sorteio, né? Caroquira. É isso. Aí, beleza. O jogo foi duro pra caramba, não foi tão violento, porque o Armando estava em cima. E o jogo termina no tempo regulamentar 0-0. Vai para a prorrogação, o Atlético em cima, e o Atlético, o Manga pegando tudo, e mais um pouco, até que no segundo tempo da prorrogação, o Atlético consegue fazer um gol numa rebatida do Manga, talvez tenha sido a única falha dele no jogo. Bom, nossa, desespero para o Botafogo. Os caras foram para cima, a torcida já cantando, é campeão, aquela coisa toda, a baba escorrendo, né? Porque era uma vingança, tudo. E aí, faltando 3 minutos, o Rogério faz o Rogério ponta direita, né? O bailarino faz uma jogada, cruza para a área, e o nosso bravo Grapete, né? O Grapete, que é um zagueiro do Atlético, para quem não se liga, Grapete é o nome de um refrigerante de uva dos anos 60, 70, beleza. E o Grapete toca a mão na bola, dá uma retribuição ao Zé Carlos. Pênalti, faltando 3 minutos, e vai bater o Gerson. Bom, imagina a pressão em cima do canhota, né? O Gerson bate, fecha o olho, manda o arpão, a bola chega até a quicar antes de entrar, o Botafogo empata. É curioso que na hora da cobrança, o Lula Paiva, que é o ponto esquerdo que tinha entrado durante o jogo, fica de joelho lá, enfim, rezando, esperando, e o Botafogo empata o jogo. Beleza. Acaba o jogo 1-1 e nós vamos para o sorteio. Aí que é o lance engraçado para o Atlético. O árbitro, o Armando, ele reúne os dois capitães, né? O Décio Teixeira, lembra que eu pedi para você guardar esse nome? E o Gerson. E aí vamos escolher Caroquira, o Décio pede cara, e o Gerson, obviamente, sem opção, vai ficar com o coroa. Né? O Armando tem um representante da Federação Mineira, acredito eu que a moeda fosse dele, né? O cara tira a moeda e aquela coisa, uma confusão de repórter, uma muvuca, ninguém via nada. Os dois, veja bem, os jogadores apartados ali, afastados, a imprensa em cima, e aí que vem o grande lance, né? O Armando, não foi o Armando que jogou a moeda para cima, foi o representante. O representante joga a moeda para cima, a moeda sobe. Lembra, cara era do Atlético, né? Coroa do Botafogo. A moedinha está subindo, o que está subindo, e no que está descendo, o Décio Teixeira já sai disparando, comemorando. Isso quem está falando não sou eu especificamente, eu estou reproduzindo não só o que os jornais disseram, os jornais, evidentemente, que é aqui do Rio, mas um depoimento do Buião, que era o ponta-direita do Atlético naquele jogo. O Buião, ele concedeu uma entrevista ao Diário Lance em 2013, antes de um Botafogo e Atlético, e o Buião confirma essa história, que o Décio, antes da moedinha cair, o Décio já jogou 10 merréis no viado, saiu comemorando, e o pessoal atrás, e
Ninguém sabe até hoje se essa moeda caiu cara ou coroa, segundo, inclusive, o próprio depoimento do Buião. O Gerson, inclusive, num depoimento, A Hora do Estrela, esse programa, o qual o Marcelão era um dos responsáveis, né? O Gerson disse que deu vontade de dar bico na moeda antes dela cair e tudo. E aí veio aquele caro coroa, é verdade? Caro Você coroa. nunca viu se caiu caro ou se caiu coroa? Nunca vi, porque eu tinha um bolo danado, ainda tentei dar um bico na moeda, mas não consegui, tinha um bolo danado, gente que não acabava mais. Aí o Armando Marques até hoje jura que a moeda caiu do lado que o Atlético escolheu, mas tudo bem, tá tudo certo. Mas na realidade, moçada, a moedinha caiu e, segundo consta, deu cara e deu galo. E o Botafogo foi eliminado na moeda. Para encerrar aqui, a partir dessa confusão, no mesmo campeonato, na mesma Taça Brasil, a CBD resolveu acabar com o sorteio. E a imprensa mineira, que estava a mil, né? Porque, imagina, o Cruzeiro tinha sido campeão da Taça Brasil, o Atlético tira o Botafogo. Então, eles já estavam contando o encontro de ambos, né? Imagina, só que o Atlético tinha que combinar com o Náutico. Para pegar o Cruzeiro, ele tinha que passar pelo Náutico. Só que o Náutico, o Timbu, que teve um dos grandes times da história, falou assim, negativo, meu querido. O Náutico ganhou o primeiro jogo por 3-0, o Galo ganhou por 2-0, e aí teve um terceiro jogo, também no Mineirão, só que aí não tinha moedinha não, hein? A CBD determinou o seguinte, se terminar empate no tempo complementar e for para prorrogação e terminar empate, leva quem fez o melhor saldo. 3-0 do Náutico contra 2-0 do Galo, terminou empatado na prorrogação, no tempo normal, na prorrogação, o Náutico seguiu e o Galo ficou. Essa historinha de 67, Taça Brasil de 67. Moçada, vai contigo aí, Marcelão! Vamos nessa. Bom, eu vou falar sobre um jogo contra o Atlético Mineiro de 1993. Foi o ano que o Botafogo ganhou a Copa Sul-Americana, que era chamada de Copa Conmebol. Alguns rejeitam a Copa Conmebol ser sul-americana, só mudou de nome. É o mesmo torneio, assim como o Campeonato Brasileiro não foi sempre Campeonato Brasileiro, Campeonato Nacional, Copa União, Copa Brasil, Copa João Avelange, só depois é que virou Campeonato Brasileiro o nome. Mas era um nome diferente, mas era a mesma competição. Esse jogo Botafogo Atlético foi no dia 15 de setembro de 1993, pelas semifinais da Copa Sul-Americana. Se o Botafogo passasse pelo Atlético, acabaria disputando o título com o Pearol, mas isso é outra história que a gente vai contar depois. Tá? Antes de enfrentar o Atlético, o Botafogo, numa sexta-feira 13 de agosto, venceu o Bragantino pela primeira vez na vida. Desde 18 de novembro de 1990, o Botafogo tinha tido 5 derrotas para o Bragantino e um empate. O Bragantino sempre se dá bem com os cariocas, foram 17 jogos, 9 vitórias do Bragantino, 7 empates e 1 derrota só. Bom, depois foi a São Paulo ganhando do Bragantino de novo, 3-2. Com detalhe, que no primeiro jogo foi a estreia do Simvaldo no Botafogo, fez 2 gols contra o Bragantino, nos 3-1 aqui. Depois ganhamos de 3-2 lá, fomos à Venezuela, ganhamos do Caracas de 1-0, depois voltamos aqui, ganhamos de 3-0 do Caracas, e aí fomos a Minas enfrentar o Atlético. E o Atlético Mineiro ganhou da gente 3-1. Resultado, a gente tinha que voltar para cá, ganhar no mínimo de 2 gols, para decidir o jogo depois, e de 3 gols a gente passaria. Aí um comentarista, como diz meu amigo Edu Santos, guarda o nome dele, Sérgio Noronha, lá na cabine, sabe que podia chamar assim, de rádio do Caio Martins, que foi onde aconteceu o jogo, falou que o Botafogo não tinha camisa para reverter o placar. Houve gente que invadiu a cabine, mas foi contido pelos seguranças, que queriam admoestar, digamos assim, o Sérgio Noronha. Mas veio o jogo. O Botafogo formou com William Bacana, Perivaldo, André, Rogério e Clay, Nelson e Suélio,
Alessio, depois Marcos Paulo, Simval, Marcelo Carioca, depois Fabiano e Eliel. Num clássico 4-2-4, que já não era usado naquela época, pelo nosso técnico Carlos Alberto Torres, o capita do Tri de 70, a Copa do México. O árbitro Renato Marcília, do Rio Grande do Sul. O Botafogo começou em cima, né? E logo aos 10 minutos, Perivaldo, o fake, né? O que tinha apelido do Perivaldo, por causa do nosso antigo Perivaldo, um lateral direito que fez 35 gols com a camisa do Botafogo. Não esse, o antigo. O Perivaldo, esse Perivaldo novo, que já está velho, claro, perde um gol feito cabeceando para fora. Depois de outras oportunidades desperdiçadas pelo Botafogo, veio o gol. Aos 41 minutos só do primeiro tempo. Simval. O Clay fez jogada pela esquerda, dando um balãozinho de cabeça no adversário. Deu para o Eliel, que entrava pelo lado esquerdo da área, que cruzou rasteiro e forte, para o Simval entrar de carrinho e mandar para o gol. 1-0 Botafogo. Aí veio o segundo tempo. O Atlético voltou um pouco mais ofensivo, um pouco. Mas quem teve a primeira grande chance foi o Botafogo, aos 13 minutos. O Eliel cruzou, o Marcelo mandou para o gol, o zagueiro salvou quase em cima da linha. Quase o segundo. Mas, aos 19 minutos do segundo tempo, veio o segundo gol. Cruzamento do Peri, que eu tinha cabeçado, tinha perdido de cabeça aquele gol. Cruzou, o Marcelo cabeceou, o goleiro espalmou, e o Rogério, zagueiro, pegou o rebote e mandou para dentro do gol. E a torcida do Botafogo, inflamada, né? Já estava 2-0. Quando aos 33 minutos do segundo tempo, o Marcos Paulo, que tinha entrado no lugar do Alessio, ponta direita, enfiou a bola para o Eliel. O Eliel deu um pipoco cruzado, rasteiro, no canto, e deu a nossa classificação para a final. E aí, aconteceu, após o final do jogo, um fato que eu presenciei, outros amigos, que eu rio até hoje. Havia na torcida do Botafogo duas senhoras bem velhinhas, não assisti o jogo junto, não, mas eu sempre as via lá. Uma de blusinha listrada fininha, preto e branco. E a outra estava sempre com um vestido estampado, preto e branco. Essa senhora do vestido estampado, quando o Sérgio Noronha sai do Caio Martins, com 2 cordões de isolamento da polícia em torno dele, essa senhora do vestido estampado, ela pede licença aos policiais, porque queria cumprimentar ou pedir a bênção, cada um tem uma versão, para o Sérgio Noronha. E aí o que acontece? Deixam, né? Senhora bem velhinha, 70 e tantos anos, perto dos 80, talvez 80, não sei. Ela chega e pega as duas mãos, dá as duas mãos para o Sérgio Noronha de frente para ele. E ele, todo feliz, não esperava que ela fizesse o seguinte. Puxou um dos braços dele, mas deu-lhe uma dentada que até os policiais tiveram dificuldade de arrancá-la dali. E assim, com esse desfecho que tem a ver com o pré-jogo, o Botafogo venceu o Atlético Mineiro 3-0, fomos para as finais com o Peñarol, fomos campeões e contaremos essa história com muitos detalhes depois. Valeu? Agora eu vou chamar o nosso amigo Roberto Narral para falar de outro Botafogo e Atlético. Fala, Narral. Tudo bem? Fala, beleza? Então, hoje vou falar de um jogo do Botafogo contra o Atlético, que, por coincidência, também teve olé, né? Acho que é um fato comum o Botafogo dar olé no Atlético Mineiro. O jogo é de 1995, do Campeonato Brasileiro de 95.
Ele aconteceu no dia 12 de novembro de 95, um domingo. O jogo foi às 19 horas e passou ao vivo na TV, e isso acabou impactando no público. Esperava-se 50 mil pessoas, mas com a chuva que começou no fim da tarde, o jogo passando ao vivo na TV para todo o Brasil, deu quase 20 mil pessoas no Maracanã. O Botafogo ele venceu por 5-0 e se isolou na liderança do campeonato. Eu vou dar uma rápida explicação da fórmula do Campeonato Brasileiro de 95. Como o próprio Marcelão falou agora, várias denominações tiveram Campeonato Brasileiro, né? Campeonato Nacional, e Copa Brasil, Taça de Ouro, e Copa João Avelange e outros, né? E, ao mesmo tempo que foram várias denominações, também várias fórmulas, né? Eu já cheguei a comentar no vídeo anterior contra o Palmeiras a fórmula de 77 e 78, e a fórmula de 95 já estava o campeonato mais enxuto. Eram 24 clubes, 12 clubes no grupo A, 12 clubes no grupo B. E chamava-se de primeiro turno os clubes disputando dentro do seu grupo. E aí, ao término desses 11 jogos para cada um, né, já que era dentro do próprio grupo, o campeão do grupo A, primeiro turno, e do grupo B, primeiro turno, já estavam nas semifinais. E o mesmo acontecendo no segundo turno. Só que no segundo turno jogava contra os times do outro grupo. Então, eram 12 partidas. Cada grupo com 12 participantes, 12 partidas. Então, nós estamos aonde nesse campeonato, nessa partida? Exatamente no segundo turno, faltando 6, no metade do segundo turno, né? Faltando 6 jogos para acabar o segundo turno e, consequentemente, essa fase classificatória. E o Botafogo, ao vencer o Atlético por 5-0, ele assumiu a liderança isolada do Grupo A no segundo turno, né? E dali não saiu mais, chegando à classificação, indo para a semifinal, né? Jogando contra o Cruzeiro, e depois eliminando, né? Com 2 empates, e depois jogando contra o Santos a grande final, vencendo aqui, empatando em São Paulo, mas isso também nós vamos falar mais à frente em outros programas. Então, acabei de situar, né, onde estávamos então na metade do segundo turno, o Botafogo vencendo pegaria a liderança isolada. E assim foi. Túlio brilhou, fez 2 gols, Donizete também, Gonçalves fez 1 gol, o Túlio chegou a 18 gols em 18 jogos. Assim, um marco, porque, só para ter noção, o vice-artilheiro era o Marcelo do Cruzeiro com 11 gols, e o Túlio chegou a 18 gols, né? E Túlio acabou sendo o artilheiro do campeonato. Bom, foi uma atuação de gala do Botafogo, principalmente da dupla de ataque, né? Que era a nova dupla da seleção brasileira, Túlio e Donizete. Eles jogaram muito, o time jogou muito nesse jogo, né? E ao vencer o Atlético, restavam 5 jogos. Teoricamente, em casa, Bahia, Vasco e Fluminense. Por que eu digo teoricamente? Porque o jogo, em casa, não digo nos domínios aqui do Rio de Janeiro, né? Porque acabou que o jogo contra o Fluminense, que já não estava valendo nada, foi no Espírito Santo. E Botafogo tinha 2 jogos fora, o Goiás e o Santos. Bom, o time foi bem organizado, foi consciente, determinado, como estava sendo ao longo do campeonato. O time foi encorpando, foi pegando maturidade, foi pegando determinação, né? O Sérgio Manuel comandando o meio-campo, mais uma vez, comandou o meio-campo nessa partida.
o Wilson Goiano apoiou muito bem, o Donizete estava inspiradíssimo, e foi uma partida de gala do Botafogo, como falei. No final, a torcida gritou olé, mais uma vez, né? Gritando olé contra o Atlético. Bom, o Atlético ele apostou numa marcação forte, nos contra-ataques, principalmente com o Euler, que é um bom jogador, estava em boa fase, mas, assim, no início do jogo até deu, né? Mas depois que o Botafogo, eu vou contando aqui os gols e os lances, acabou que não conseguiu. Até porque também houve um detalhe, o goleiro titular do Atlético, o Tafarel, ele estava suspenso com o 3º cartão e agarrou o goleiro Adilson, um novato, 20 anos, e ele sentiu a pressão e andou falhando alguns gols, né? Não tirando o mérito do Botafogo. O Botafogo atropelou o Atlético Mineiro. Tá? Bom, logo no início do jogo, aos 3 minutos, o Euler teve uma chance clara e perdeu. Aos 8 minutos, o Túlio tentou também fazer um gol com um chute fora da área e não conseguiu, né? Foi para fora. Agora, aí vem o primeiro gol do Botafogo, logo depois. Aos 11 minutos, o Wilson Goiano cobrou escanteio, o goleiro Adilson falhou, o Paulo Roberto tentou tirar, mas meio que cortou mal, e a bola acabou, o Gonçalves foi e fez 1-0. Foi um lance, assim, coisa rápida, né? Foi um lance rápido, e 1-0 com 11 minutos. Bom, logo depois, o Atlético quase empatou, né? O Leandro veio pela esquerda, cruzou, e o Caio, jogador do Atlético, chutou mal e a bola foi para fora. Agora, na sequência, aos 15 minutos e 19, 2 gols do Botafogo. Aos 15 minutos, o Wilson Goiano, jogando muito bem, cruzou, e Donizete de cabeça no canto esquerdo, 2-0. Nem deu tempo de respirar. Aos 19 minutos, o André Silva cruzou, o Jorge Luiz afastou e o Donizete, sem ângulos, deu uma bomba, um chutaço, e a bola, o goleiro não conseguiu segurar, e a bola entrou. Então, 15 minutos, 19 minutos, 2-0, 3-0 aos 19 minutos. E aí, o Atlético não deu por vencido. Ele tentou. E um chute de Leandro de fora da área, a bola meio que deu uma isolada. Ainda no primeiro tempo, o Túlio quase fez o 4º gol, né? Ele recebeu um passe do Donizete, ele entrou ligeiro, driblou o goleiro, meio que tirou de um zagueiro e finalizou. O Jorge Luiz tirou a bola estava entrando, o Jorge Luiz tirou a bola. Isso no primeiro tempo ainda, quase que faz o 4º gol. E assim finaliza 3-0 o primeiro tempo. O Botafogo jogando bastante, jogando muito, né? E atropelando. Veio o segundo tempo e o Paulo Roberto, do Atlético Mineiro, cruzou na área e quase uma chance, mas o Wagner foi mais rápido que o Cleiton e defendeu. Na sequência, o Wilson Goiano cobrou uma falta e o Dorival mandou para escanteio. Bom, houve uma falha, mais uma jogada, né? Vê que o jogo está indo. Mais uma jogada para o Atlético, o Botafogo falha, né? A zaga falha, e o Reinaldo pegou a sobra. E o Wagner fez assim, uma defesaça, fez uma defesa assim, espetacular. Então, você repare que está começando a dar Atlético, né? Mais uma vez, o Euler chegou na área, teve aquela confusão, na sobra, Cleiton mandou, Wagner defendeu de novo. Ou seja, o Atlético não estava morto, né? Ele estava ali tentando. E o que acontece? O Autuori, que é o nosso técnico, Paulo Autuori, ele percebeu que o Atlético estava ali engrossando o jogo, né? Querendo o jogo, partindo para cima. E aí, o que ele faz? Ele tira o Beto e coloca o Narciso. Isso aí deu mais vida ao time,
né? O time pegou mais vida e o que acontece? O Donizete acabou provocando, inclusive, a expulsão do Paulo Roberto, do Atlético, né? E o Botafogo começou, né, a mandar de novo no jogo, né? Numa cobrança de falta, o goleiro do Atlético, Adilson, saiu mal, quase que o Jamir faz de cabeça, por pouco ele não fez. E, bom, o Botafogo já no ataque, retomando o Sérgio Manuel tabela com o Túlio, rola para Donizete, chuta para fora. Veja que agora está começando a dar Botafogo, né? Bom, 36 minutos, tá 3-0. A torcida tá feliz, tá, mas estava faltando alguma coisa a mais, né? O que estava faltando? Estava faltando o gol do Túlio. Que, né, Túlio Maravilha, nós gostamos de você. Estava faltando o gol do Túlio. 3-0, o Botafogo dando baile. No segundo tempo, o Atlético veio, deu uma apertada, o Autori mexeu, o time melhorou de novo. Cadê o gol do Túlio? E aí, aos 36 minutos, o Guto cobrou uma falta. O Carlos, jogador do Atlético, falhou no corte, o Túlio, pé esquerdo, pá, 4-0. E aí, né, foi um delírio, gol do Túlio, só que não estava por aí. Teve mais gol do Túlio. Aos 44 minutos, o Donizete lançou o Túlio, ele dominou na área e de pé esquerdo, de novo, pé esquerdo, fez 5-0. E, como eu falei no início, a torcida foi ao delírio, né? Existem imagens dessa partida, vocês podem ver, a torcida vai à loucura, pula feito louco quando sai esse quinto gol do Túlio, gritou olé, né? E foi a coroação, né, de uma grande exibição do Botafogo, esse último gol do Túlio, aos 44 minutos, né? Então, o Botafogo, com essa vitória esmagadora, convincente, assumiu a liderança do Grupo A no segundo turno, como eu falei, no qual ele não saiu mais da liderança, né, na qual não saiu mais da liderança, e chegou às semifinais e ao título, né? E é isso. Falei agora aqui dessa história, desse jogo histórico contra o Atlético Mineiro, no Maracanã, nessa nossa vitória por 5-0. Lembrando, hein? Gostou do conteúdo? Gostou mesmo? É sério. Então curte, se inscreve no canal, vire membro do canal. Vamos fazer juntos esse caminho aí. Vamos contar a história do Botafogo. Narrar o Marcelo, eu e vocês todos aí. Vamos lá fazer essa bagunça aí. Isso. E se quiser receber notificações, aí aperta o sininho. Garoto! Já falei aqui, aperta devagar, para o Petro não ficar com ciúme, né? Isso. Tá? E vamos nessa. Valeu, rapaziada! Valeu, um abraço! Valeu! Fogo! Sempre!